Ferrovia chega no Rio Grande do Sul e com ela o progresso para muitas cidades gaúchas. Santa Maria está no centro dessa história, pois aqui se estabelece o cruzamento das principais vias do estado em 1884. Um período marcado pelo desenvolvimento urbano da cidade. Comércio, educação, cultura, lazer, tudo começa aqui, ao redor da antiga estação. A partir de 1851, nós passamos a ter as primeiras ferrovias no Brasil. E elas vão chegar no Rio Grande do Sul somente em 1873. Mas rapidamente, em 1885, nós já temos a chegada da linha Porto Alegre até a cidade de Santa Maria. Então, a partir de 1885, nós passamos a ter aqui, segundo os relatos históricos, os primeiros trens se movimentando aqui junto ao que hoje é esta gária abandonada de Santa Maria. Dava o sinal, o trem voltava e o pessoal embarcava na locomotiva, né, na composição puxada por uma locomotiva Maria Fumaça. Todo o desenvolvimento que nós temos no sistema ferroviário, no caso específico do Brasil, ele vai se dar com o capital externo. Por isso nós vamos ter aqui presença de companhias formadas na Europa e administradas aqui no país por brasileiros, por engenheiros brasileiros. E teremos os belgas, que vão ser os mais importantes no sentido de fazer a gestão da estrada de ferro Porto Alegre-Uruguaiana. Eles estão aqui no final do século XIX, em 1905, então no início do século XX, já há uma unificação da rede ferroviária. As empresas todas elas passam a ser encampadas pela Companhia Auxiliar, que era de capital belga, e em 1905 nós vamos ter, na verdade, a concretização daquilo que nós vamos conhecer depois como Viação Férrea do Rio Grande do Sul. Um complexo industrial de reformas de vagões e de máquinas, na época as locomotivas Maria Fumaça, e que acabaram trazendo para Santa Maria por volta de 4.000 ferroviários. Bem perto da estação ferroviária de Santa Maria, era construída entre os anos de 1905 e 1907 a Vila Belga. O conjunto habitacional foi projetado para ser moradia dos funcionários que vieram construir as estradas de ferro da empresa belga Auxiliar. A vila, que abrigou os operários na cidade ferroviária, assim como era conhecida Santa Maria, até meados dos anos 60, é muito importante na constituição da urbanização e da história. Quando foi transferido para a Companhia Auxiliar todo o controle ferroviário do Rio Grande do Sul e eles transferem o escritório, a sede da companhia no Rio Grande do Sul para Santa Maria, dizem registros em torno de 200 famílias belgo-francesas. E onde iam colocar todas essas pessoas? Havia um problema de aluguel muito caro na cidade e poucos edifícios, poucas casas disponíveis. Gustavo Vautier, que era o responsável pela ferrovia, existem documentos que registram isso da Câmara Municipal, compra essa chácara, essa área em que nós estamos, e existe o registro de compra em 1905. Então não se sabe exatamente quem projetou, mas deduz-se que foi Gustavo Vautier com os engenheiros, os técnicos da ferrovia que projetaram esse conjunto. Agora, o que tem de inovador? São casas geminadas, 2 a 2, com elementos nas fachadas, nas portas, em adornos que dão uma individualidade para cada conjunto dessas duas, e fora que a topografia ajuda, porque algumas têm porões, outras não. Então a altura diferenciada, todos esses elementos dão uma certa individualidade, apesar das casas serem quase todas muito semelhantes, né, elas têm essa diferenciação da topografia, dos adornos, dos elementos que formam essa arquitetura. Apesar do projeto ser um
um todo, a Vila Belga ela foi construída em partes por diferentes construtores. Então deduz que esse primeiro núcleo que foi entregue é do 13 de abril de 1907. Então aqui na Vila Belga nós temos a Cooperativa dos Empregados da Aviação Ferro, que foi então a segunda cooperativa maior do mundo. Nós aqui só não tínhamos banco, né, como a cooperativa da Bélgica, mas nós tínhamos todo o serviço na parte de assistência médica, né, tínhamos hospital, que é a Casa de Saúde, farmácia, fábrica de sabão, fábrica de café, alfaiataria, né, e ainda, além de tudo isso, uma preocupação muito grande com a educação, que foi no começo do século, a escola Artes e Ofícios, que né, dava a formação para os meninos, né, e a escola Santa Terezinha, que então tinha formação, uma preocupação com a educação das mulheres já no início do século. Então, uma grande inovação do que representou a cooperativa. Meu passado como ferroviário, eu exerci 3 funções dentro da rede ferroviária. Primeiramente, eu era telegrafista do Código Morse, trabalhei ao longo de linha. Depois, sob concurso, eu passei a maquinista. Tive 7 anos de maquinista. Posteriormente, também ainda sobre concurso, eu passei ao cargo de controlista de trens. E com o passar de tempo, dentro da própria função, eu fui promovido a supervisor de movimento, foi quando eu passei a residir nessa casa. Eu cheguei aqui só morava a gente, era engenheiro e chefe de serviço. Aí quando eu cheguei aqui, trabalhava com os engenheiros, aí ele me prometeu, eu digo, vou te dar uma casa na Vila Belga. Tu aceita? Eu digo, eu aceito. Aí me deu e eu fiquei até hoje. Aí comprei a casa. Sobre as casas, nós compramos essa casa em boas condições. E durante esses 28 anos, a gente procurou conservar, cuidar e não modificar a sua origem. A gente prefere que ela fique sempre com aquele estilo antigo. Nós temos aqui hoje então os moradores, né, que passaram por esse período da decadência e um tanto perdidos. Então esse processo de poder fazer o tombamento municipal, fazermos o tombamento estadual, que foi feito na gestão que eu era então presidente, e fazermos um livro, né, que nós chamamos de Memória Cidadã, junto com o Centro de História Oral do Estado do Rio Grande do Sul, fez com que a gente pudesse resgatar a história da ferrovia no mundo, a história da ferrovia no estado e também da própria Vila Belga. Então, recuperando a autoestima dos moradores, fazendo que eles conhecessem a sua própria história e pudessem, então, hoje, né, vir a contar, né, então, a partir dos seus filhos, das próprias pessoas, para que a sociedade de Santa Maria entenda, então, tudo o que serviu, né, que foi o papel da ferrovia. Pelo fato de residir na Vila Belga, também já há 20 e poucos anos, nesta mesma casa, eu posso dizer que me orgulho de aqui estar residindo, pela função que exerci e hoje está num patrimônio que foi construído lá em 1900, por aí, pelo engenheiro belga Gustavo Vautier. Todo mundo parece ter um carinho pela Vila Belga. Quem não conhece, vem aqui, se apaixona. Mesmo ela estando com situação precária de infraestrutura, o conjunto todo da obra, ele já é charmoso. As noivas vêm aqui tirar foto sábado à noite, à tardinha, chega a ter 4, 5 noivas aqui tirando fotos. Os debutantes, bandas de rock já fizeram o seu clipe aqui na Vila Belga. Então é um lugar charmoso e que eu espero, assim, ó, sinceramente, que um dia a gente tenha aqui um café, a gente tenha um sebo, tenham todas essas atividades pertinentes a um local histórico, turístico, como é a Vila Belga.